Vamos iniciar a análise de uma questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos analisar o enunciado, as alternativas e vermos qual é a alternativa correta que o candidato deveria ter assinalado. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos um concurso para agente fazendário da Prefeitura de Niterói, realizado no ano de 2015, a banca AFGV. Diz o enunciado que, de acordo com as normas do Sistema Tributário Nacional, previstas na Constituição de 1988, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Bom, meus caros, nós temos aqui já no enunciado uma típica situação de limitação ao poder de tributar. Por quê? Porque está o enunciado estritamente condizente com o caput do artigo 150 da Constituição. Se nós pegarmos o artigo 150, ele diz assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Portanto, situação de limitação ao poder de tributar nascerá nessa questão. Diante disso, é importante que tenhamos em mãos o artigo 150 e seguintes, porque este artigo ele inaugura a seção 2 das limitações ao poder de tributar, e vale lembrar que essas limitações se dividem em análise de imunidades e análise dos princípios constitucionais tributários. Desta maneira, vamos analisar as alternativas para encontrarmos a correta e também para refutarmos as incorretas e justificarmos o porquê. Então vamos lá, acompanhe comigo a alternativa de letra A. Diz que é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar imposto conforme disposto em lei ordinária. B. É vedado também cobrar tributos do exercício financeiro seguinte àquele em que haja sido publicada a lei em que os instituiu e aumentou. C. É vedado instituir, através de lei, impostos sobre a renda ou serviços uns dos outros. A linha D. É vedado instituir, através de lei, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. E letra E, é vedado instituir taxa pelo exercício de poder de polícia dentro de sua competência material. Voltemos novamente para analisarmos as alternativas com calma, né? Alternativa A, vedação de exigência ou aumento de imposto por lei. B, vedação de cobrar tributo no exercício financeiro seguinte àquele em que haja sido publicada a lei que o instituiu. Letra C. Vedação para instituir, através de lei, imposto sobre a renda ou serviços uns dos outros. A linha D. Instituir, através de lei, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. E a alternativa E, instituir taxa pelo exercício do poder de polícia dentro de sua competência territorial. Para nós novamente atendermos e entendermos o que a banca quis, voltemos aqui para o enunciado e nós vamos encontrar o enunciado dizendo que é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Ou seja, o que não pode fazer a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O que a FGV quis? Ela trouxe, portanto, no artigo 150, limitações ao poder de tributar. E a primeira situação que está na alternativa de letra A diz assim, vamos lá na alternativa A. Diz que é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar imposto conforme disposto em lei ordinária. Se nós pegarmos o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, diz que é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Percebam que nada se menciona acerca de uma lei ordinária, portanto, alternativa errada. Alternativa B. Vamos lá, o que ela diz? Ela diz que é vedado cobrar tributos do exercício financeiro seguinte àquele em que haja sido publicada a lei que o instituiu. O que diz o artigo 150, inciso 3, a linha B? Ele diz que os entes não poderão cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. E a alternativa está dizendo que não poderá cobrar o tributo no exercício seguinte àquele em que tenha sido publicada a lei que os instituiu. Portanto, a alternativa B também está errada. Vamos para a alternativa C. A alternativa C, ela diz que é vedado a instituição, através de lei, de impostos sobre a renda ou serviços uns dos outros. Se nós pegarmos o artigo 150, inciso 6, a linha A, nós vamos perceber que nós temos a imunidade recíproca. E a imunidade recíproca diz que nenhum ente tributário poderá instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Portanto, nós temos como correta aqui a alternativa de letra C. Uma imunidade recíproca nasce nesse momento. Alternativa de letra D. Por que a alternativa D está incorreta? Vamos analisar lá. A alternativa D diz que não poderá instituir, através de lei, contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Ora, não há qualquer vedação para a instituição mediante lei de contribuição de melhoria em decorrência de obra pública. Pelo contrário, nós sabemos que as contribuições de melhoria são de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e que deverão ser instituídas por meio de lei. Portanto, não há que se falar aqui em uma incorreção, né? E letra E diz, portanto, que também não poderá instituir taxa pelo exercício do poder de polícia dentro da sua competência. Na realidade, a alternativa está também incorreta, porque, na realidade, não há uma vedação para a instituição da taxa, da mesma maneira não há uma vedação para a instituição da contribuição de melhoria, mas sim, vedação está na alternativa C, em que por meio de lei não poderá, portanto, instituir impostos sobre a renda ou serviços uns dos outros, e nós estamos aqui tipicamente diante da imunidade recíproca disposta no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição. Portanto, aquele que participou deste concurso público deveria ter assinalado como correta a alternativa C.